Olá, Vitor! Uma honra esse convite para participar aqui do seu canal, que eu sempre digo é o melhor canal de história do YouTube aí. Eu sou o professor Altemir, do Vestibuler, e estou aqui para falar um pouquinho, a pedido do Vitor, sobre a obra A Falência, uma obra que entrou na lista da Unicamp agora para 2020. Esse livro conta uma história que se desenvolve basicamente em dois núcleos, onde você tem o mesmo protagonista. Um desses núcleos é o universo dos negócios e o outro desses núcleos é o universo da família. A Júlia Lopes é uma autora do período realista naturalista. Então tem aquela análise tanto social quanto psicológica dos seus personagens, né? A análise social fica exatamente nesse universo dos negócios, cujo personagem principal é esse Francisco Teodoro, um rico empresário do ramo comercial do café. E aí ele é cercado, né, por comerciantes, pelos seus empregados. Você tem esse Gama Torres, que é um adversário, né, nessa corrida para se tornar o maior comerciante de café. Tem esse Inocêncio Braga, que é na verdade um especulador interesseiro e que vai ser responsável por levar o protagonista para o universo especulativo da Bolsa. E tem os funcionários, né, do seu comércio, do seu negócio, o Joaquim, o Mota, os trabalhadores braçais e tal. Esse é o universo social. É um universo que fica distante do universo familiar. Eles praticamente não interagem. O elo de ligação é praticamente só o protagonista, o Francisco Teodoro, que é casado com a Camila, uma mulher muito bonita, uma mulher mais jovem, uma mulher de uma família humilde, que foi alçada à riqueza com esse casamento aí com o Francisco Teodoro. Eles têm 4 filhos, o Mário, que é o filho mais velho, totalmente ocioso, né? Não produz, não foi bem educado, o pai fica nervoso porque ele não participa dos negócios. Tem a Ruth e 2 outras meninas, irmãs gêmeas, a Raquel e a Lia. Aí tem uma agregada, uma sobrinha da Camila que mora com eles, umas tias que visitam eles lá, a Noca, que é uma serviçal mulata, aquela tradicional família da burguesia da época. Volto a insistir, são 2 universos distintos. O Francisco Teodoro é muito ausente desse universo familiar, tanto que a Camila tem um amante, que é esse Dr. Gervásio Gomes. É ele que, de certa forma, organiza a família, os bailes, né? a inserção dessa família na sociedade, porque o Francisco Teodoro está sempre ausente. E por que o título A Falência, professor? Simples. O Francisco Teodoro vai entrar num momento de crise. A história acontece basicamente em 1891, logo após a proclamação da República, durante o governo do Marechal Deodoro. O Brasil está vivendo um momento de euforia econômica, mas na verdade é uma bolha econômica. O Vitor vai explicar direitinho isso para vocês. E no intervalo de poucos meses, o protagonista acaba indo à falência, justificando o título do livro. Esse momento ficou conhecido como encilhamento. E há uma grande probabilidade de uma questão interdisciplinar, uma questão de história sobre esse momento aí. Além disso, a Júlia Lopes de Almeida é uma escritora pouco conhecida, mas foi uma grande escritora, na verdade um tanto quanto injustiçada devido ao momento histórico, né? Aquela visão patriarcalista que existia no final do século XIX. O Vitor vai falar um pouco sobre isso para vocês também. Então, Vitor, foi um prazer dar essa introdução para a sua aula, que eu tenho certeza vai explicar direitinho esse momento histórico chamado de encilhamento. Um abraço! Fala, galera, belezinha? Tudo bom, mestre Altemir? Bom, sem mimimi, vamos direto para a aula. Primeiro, só para não parecer que temos história e literatura como coisas separadas, deixa eu falar um pouquinho de literatura. Na verdade, do contexto em que se insere. A autora é uma pessoa relativamente fora da curva. Mulheres como a Júlia Lopes de Almeida não são comuns. Ela é escritora, cronista, teatróloga, abolicionista, idealizadora da Academia Brasileira de Letras,
mas de maneira absurda, ela não podia participar formalmente da academia pelo fato de ser mulher. E os demais idealizadores terem por objetivo manter a academia estritamente masculina. Veja, não basta ser uma mulher excelente e brilhante, é preciso que você consiga espaço para se inserir nesse meio masculino. Perceba como, apesar das mulheres no começo do século XX já terem uma questão de estarem buscando voto e querendo entrar no mercado de trabalho, já tem os direitos constitucionais, né, estendidos, ampliados para elas, ainda há, como ainda há no começo do século XXI, espaços mais restritos aos homens que lentamente vão conciliando homens e mulheres, lentamente a gente vai compondo, né, essa evolução da sociedade mais igualitária que a gente tem sempre como meta, né? Então, atenção nessa personagem, que pode vir alguma pergunta aí, né, do ambiente em que a Júlia Lopes estava inserida, que é um ambiente de ampliação da cidadania para as mulheres, de ampliação da cidadania não só para as mulheres, mas também o contexto da abolição, portanto, da ampliação da cidadania como um todo, né? Isso se discute muito. É um romance impresso no início do século XX, né? Então supera a visão tradicional de um herói romântico, especialmente de uma heroína romântica, por se tratar de uma mulher adúltera e principalmente em busca de realização, né? Perceba que nisso daqui, se a autora tem uma vida bastante estável com o marido e tal, né? No livro a personagem é adúltera, mas elas têm em comum, aí tem essa questão autobiográfica da busca da realização. Sobre o contexto econômico em si e sobre o contexto político, eu vou fazer algumas observações. Primeiro, no começo do novo regime, ou seja, no começo da República, ainda no período provisório em que Deodoro da Fonseca governava como ditador, ou seja, por meio de decretos-lei, o Rui Barbosa se colocava como mais um ministro. Na verdade, como um ministro bastante discreto, sem buscar chamar atenção para si. O que o fazia parecer, ainda que sem buscar chamar atenção, era uma habilidade incrível de escrever leis, ou seja, de ser um bom redator. Isso significava, portanto, uma facilidade para Deodoro da Fonseca, pois esse ministro, sendo um bom redator, pode ser de grande valia para um presidente que governa por meio de decretos. Com essa aproximação quase natural, ficou claro para Rui Barbosa que estar perto do presidente ditador era uma forma de ter poder. E era importante ao ditador ter alguém de confiança próximo a si. Isso porque Deodoro era asmático e a cada crise havia o medo que ele morresse, especialmente no período provisório, em que não havia uma regulamentação de ordem sucessória nem vice-presidente explícito. No final de novembro de 1889, esse relacionamento valeu a Rui Barbosa a indicação para primeiro na linha sucessória, seguido por Benjamin Constant. Em janeiro de 1890, os ministros tomaram conta do que significava ser íntimo do poder. Lendo o Diário Oficial da República, tomaram conhecimento de 4 decretos que alteravam profundamente a ordem das coisas. Os decretos mudavam vários pontos. O primeiro afirmava que era possível abrir uma empresa civil ou comercial sem a autorização do governo, ou seja, desburocratizou, não dependendo mais da bênção do governo. O que se pretendia era estimular o surgimento dessas companhias ou empresas. A desregulamentação permitiu que a iniciativa privada abrisse seus negócios e os colocasse em funcionamento, sem esperar a autorização do governo. Uma segunda mudança dava conta da separação entre a pessoa e a empresa, não podendo ser responsabilizada a pessoa pelo fracasso da empresa. Isso permitiu a formalização de uma imensa quantidade de empresas que a burocracia prendia. Chegou-se a falar da Lei Áurea do Empresariado. Um segundo decreto, e esse sim é interessante se falamos da falência, é que até 1890 a terra, ou seja, a propriedade rural, não era aceita como garantia de crédito. Isso quer dizer que, embora a terra fosse uma mercadoria e não um bem social, ela podia ser comprada, vendida, arrendada, mas não era possível perdê-la para pagar uma dívida com o banco.
Isso quer dizer que a partir de 1890 é possível que o credor, ou seja, o banco ou a pessoa física que vai emprestar o dinheiro, tenha acesso ao registro da propriedade do imóvel rural e o aceita para a quitação da dívida ou não. O terceiro decreto apenas regulamenta essa situação, bem como as hipotecas, o que significa a alienação da propriedade rural em caso de dívidas. Dessa forma, a propriedade rural é uma mercadoria, trazendo alienação por pagamento de dívidas. Já o quarto decreto era o mais relevante, uma mudança no que se refere ao uso do papel moeda. O que o Rui Barbosa queria era retirar o governo da disputa por divisas no mercado e obter recursos externos para o governo pagar suas dívidas, ao mesmo tempo que aumentava o fornecimento de dinheiro para a economia pós-abolição. Com as medidas de Rui Barbosa surgiram diversos bancos, além de mais dinheiro em papel moeda circulando pelo país. Essa atividade pode ser percebida com a proliferação do crédito, como estímulo às empresas recém-criadas pela iniciativa privada diante da desburocratização. Como você já deve ter percebido, as medidas de Rui Barbosa foram desburocratizantes. Mais fácil ter crédito, mais fácil dar garantias com o uso das terras e mais fácil abrir empresas. O drama é fortemente impulsionado pela crise externa. As exportações do café caem, a entrada de investimentos em libras cai e o governo não consegue lidar muito bem com isso. A abordagem fisiocrata e não liberal se concretizou e se justificou após Rui Barbosa, com Joaquim Murtinho e os defensores do café com leite como salvação nacional. Bom, do ponto de vista político e econômico, é isso. Observa que o país estava fazendo a escolha entre uma abordagem liberal, ou seja, dentro do liberalismo econômico, investindo em indústria, divisão do trabalho, maquinofatura, industrialização, urbanização, e a escolha fisiocrata, investimento no café, na terra, na monocultura, na exportação. A jogada do Francisco é essa jogada de negócios mal sucedidos, não é? Agora, perceba se ele está dentro do viés liberal ou se ele está dentro do viés fisiocrata. Abraço. Abraço, Altemir. Até mais.